É inacreditável. Todo dia acontece alguma coisa bizarra no Clube de Regatas Vasco da Gama. A última foi este superávit no balanço aí do Jorge Salgado de 120 milhões de reais. E eu ainda me pergunto como existem torcedores que ainda acreditam nessa lorota, nessa mentira toda que Jorge Salgado diz. É impressionante. Vamos fazer um exercício rápido de inteligência. Se o Jorge Salgado tivesse conseguido um superávit de 120 milhões, por que vender o Vasco então? Se Jorge Salgado tivesse conseguido um superávit de 120 milhões, por que não se montou um time decente? Ou porque se pegou um empréstimo de 70 milhões? Esses três exemplos básicos por si só desmontam essa farsa, essa mentira plantada por essa diretoria, que não sabe fazer outra coisa a não ser enganar, ou pelo menos tentar enganar o torcedor, fazer esse torcedor de trouxa, de imbecil, de idiota. Na cabeça dessa diretoria, na cabeça de Jorge Salgado, Carlos Osório, Roberto Duque Estrada, só existe um pensamento: vender o clube a toque de caixa, de forma assodada, para qualquer um aventureiro que apareça. Não importa os riscos, não importa se não divulga o contrato, não importa se não há debate, não importa nada. Não importa se conselheiros fizeram uma proposição de várias emendas ao estatuto e foram rejeitadas. Nada disso importa para essa diretoria. Essa diretoria tem um pensamento fixo de vender o clube a qualquer custo, para esconder a sua incompetência, para esconder as falcatruas que faz. E é lamentável que tenhamos ainda torcedores do Vasco apoiando e acreditando que possa dar certo uma venda feita por esses canalhas. É impressionante, mais uma vez, é impressionante. O que mais me incomoda nessa história toda não são essas mentiras de Jorge Salgado, não são os torcedores passadores de pano, esses torcedores ditos Nutelas, que não querem saber de nada, que não têm um amor verdadeiro pelo Vasco, que não conhecem a história do Vasco, de fato. O que mais me incomoda é ver que quem tem o poder da caneta, que não concorda com toda essa safadeza, não se movimente e não tenha se movimentado para botar um ponto final nessa história de SAF no Vasco da Gama, nos moldes que está querendo ser implementado. É inaceitável que tenhamos juristas, que tenhamos jornalistas que não concordam com isso e que ficam calados, que se escondem, que se acovardam, que não têm coragem de frear tudo isso. Hoje teremos o jogo contra a Ponte Preta em São Januário e, ao que parece, teremos um protesto. É bom que tenha, sim, esse protesto e que a torcida cobre dos verdadeiros culpados por tudo o que acontece no Vasco.
que cobrem de Jorge Salgado essa campanha pífia, esses resultados ruins, que cobre do Jorge Salgado todas essas mentiras, todas as promessas não cumpridas. Eu torço muito para que o torcedor se una para defender o Vasco. Para defender o Vasco. Não adianta virem com discursos prontos de que Eurico nunca mais, Euriquinho, levem nunca mais. Isso, nesse contexto atual, pouco importa. Estamos falando do Clube de Regatas Vasco da Gama, que agoniza e que precisa da unidade do torcedor vascaíno para botar para correr toda esta corja de picaretas, de pessoas desonestas e mentirosas que estão dentro do Vasco da Gama, utilizando-se do Vasco da Gama para se beneficiarem. E isso é inadmissível. No jogo de hoje, eu espero de coração que essa torcida fale tudo aquilo que deve ser dito a Jorge Salgado, Carlos Osório, Duque Estrada, Otto de Carvalho, Carlos Fonseca, Zé Ricardo e companhia. Que a imprensa divulgue toda essa manifestação, se ela ocorrer, e que fale a verdade, que não engane mais o torcedor. Muitos torcedores até gostam de serem enganados, mas não por todo o tempo. Chega um momento que não vão aguentar mais, como está acontecendo nesse momento, e querem saber da verdade. E as cobranças vão, a cada dia vão aumentar e vai ficar insustentável para a mídia manter uma farsa, manter uma mentira, tentar esconder o óbvio. Então eu espero que a mídia dê ampla divulgação em tudo o que vai acontecer hoje em São Januário, inclusive a repressão, porque essa diretoria, através de um regime ditatorial, já provou que não gosta do diálogo, que gosta é da pancada, que gosta da repressão. Então eu espero que a mídia, essa mídia suja, que faz campanhas contra o preconceito, contra o racismo, contra qualquer forma de opressão, possa dar voz ao que vai acontecer hoje em São Januário.